Olá, pessoal, A gente segue a disciplina de Ética e Legislação, falando hoje, voltando a falar um pouquinho sobre a resolução RDC 302 da Anvisa, que é de 13 de outubro de 2005, e ela regulamenta, o profissional de análises clínicas. Ela é o regulamento técnico para a atuação profissional em análises clínicas. Então, essa regulamentação, na verdade, essa RDC, ela aprova o regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de atividade laboratorial, como o próprio laboratório clínico em si e os postos de coleta laboratorial, E aí ela fala sobre critérios de construção, de reforma, de adaptação da estrutura física, Então, tanto no quesito funcionamento, gestão do laboratório, quanto em relação à própria parte física, estrutural desse laboratório, o que tem que conter, o que não pode, qual é a área mínima, Então é uma resolução que trata de diversas áreas dentro do laboratório, abrange mesmo o regulamento técnico para o funcionamento dessa unidade. Como ele foi a partir de 2005, a partir da implantação, todas as secretarias de saúde, sejam elas de âmbito estadual, municipal e do Distrito Federal, elas têm que implementar os procedimentos segundo a RDC, E o descumprimento das determinações, ele constitui uma infração de natureza sanitária, Sujeitando o infrator a um processo de penalidades que são previstas em lei, Então, a partir da data de publicação dessa resolução, todo e qualquer laboratório no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito do Distrito Federal tem que obedecer às normas previstas na RDC. Em anexo, a essa resolução, vem a discriminação dessa regulamentação. Então, o objetivo é a definição dos requisitos para o funcionamento dos laboratórios clínicos e postos de coleta, que sejam públicos ou privados, que realizem atividades na área de análises clínicas, patologia clínica e citologia. Aqui, eu achei importante trazer alguns termos que são tratados nessa resolução. Ela é uma resolução bem grande, mas um glossário, uma explicação de alguns termos que estão postos nessa RDC para a gente entender o que significa cada um. O primeiro termo é alvará sanitário ou licença de funcionamento e licença sanitária. Ele é um documento que vai ser expedido por um órgão sanitário, competente, seja ele em âmbito estadual, municipal ou do Distrito Federal, e que libera o funcionamento para os estabelecimentos, que vão exercer essas atividades sob o regime de vigilância sanitária. Então, qualquer laboratório, para funcionar, ele vai necessitar desse alvará. Em relação às amostras que são trabalhadas no laboratório, a gente considera como amostra do paciente, a parte do material biológico de origem humana, lembrando aqui que a gente está falando de laboratórios de análises clínicas que lidam com amostras humanas, Existe uma legislação diferente para laboratórios veterinários, tá? Então, amostra biológica de origem humana utilizada para as análises laboratoriais. Amostra laboratorial com restrição. É uma amostra do paciente que está fora dos padrões, mas que ainda pode ser utilizada para algumas das análises laboratoriais. Por exemplo, quando você colhe uma amostra, essa amostra pode conter, no plasma ou no soro, dependendo do tipo de análise que você for realizar, algumas características que são critérios que atrapalham um pouquinho essa análise. Aqui a gente tem um exemplo. Essa aqui é uma coleta onde a gente tem o soro como ele deveria ser, o aspecto normal do soro. E aqui a gente tem um soro lipêmico, que é quando ele tem excesso de gordura, excesso de lipídios, principalmente triglicerídeos. Essa amostra aqui, ela por conter mais lipídios, mais gordura, ela é um pouco mais difícil de ser realizada. Dependendo do grau de lipemia, essa amostra fica leitosa, fica esbranquiçada, E como boa parte das análises, principalmente no setor de bioquímica, são feitas através de luz, quando o equipamento vai incidir a fração de luz em cima dessa amostra, a gordura atrapalha na leitura. Então, precisa ser trabalhada a diluição dessas amostras,
né, para que você consiga fazer a leitura. Ou seja, ela não é uma amostra ideal. Quando um laboratório aceita esse tipo de amostra, ele está aceitando uma amostra com restrição. Outro tipo de restrição que a gente pode encontrar é a hemólise, né? Existem algumas análises, né, onde a hemólise pode ser um fator de não realização das análises, né, que podem ser feitas. Agora, outras não, né? Então, ela pode ser um critério de dificuldade de leitura daquela amostra, mas dependendo do tipo de exame que eu possa fazer ou que eu vá realizar, a hemólise pode ser aceitada. Mas lembrando que é uma amostra que está fora das condições ideais. Então, por isso, toda e qualquer amostra nesse sentido é considerada amostra laboratorial com restrição, né? O soro hemolítico, né, o plasma hemolítico, ele vai ter um aspecto avermelhado, né? O lipêmico, ele pode ter um aspecto um pouco mais rosado ou até mesmo esbranquiçado, dependendo da quantidade de gordura, tá? E existe também o soro ou plasma ictérico, né? Que é quando ele tem uma quantidade grande de bilirrubina. É uma substância que vai tornar esse plasma ou esse soro mais amarelado ou até mesmo amarronzado, né? Então, amostras ictéricas, lipêmicas, hemolisadas são amostras laboratoriais com restrição. A amostra controle, né, é um material usado com a finalidade de monitorar a estabilidade e a reprodutibilidade de um sistema analítico nas condições de uso da rotina. Então, ela é uma amostra de comparação, ela é um controle do que você deve esperar. Por exemplo, em algumas análises, a gente pode usar o controle positivo ou o controle negativo. Ou seja, no controle positivo é uma reação onde eu encontrei a positividade. E aí eu trabalho com o controle positivo para eu comparar, né? O exame que eu estou fazendo está igual àquele? Então eu tenho um exame positivo. No caso do controle negativo, né? Eu não espero aquela reação química acontecendo, aquela reação acontecendo ali, então eu tenho o meu controle negativo. É como se a gente pensasse, por exemplo, no teste rápido. Nos nossos testes rápidos, né? Pensa no teste rápido, por exemplo, de gravidez. A banda do controle, né, é aquela banda que acende, é uma fitinha que vai acender. E o meu teste positivo seriam duas fitas acontecendo. Isso seria uma positividade do meu exame, né? Então, eu vou comparar sabendo que eu tenho um resultado positivo. No caso de um resultado negativo, a segunda fitinha não aparece. Então, em laboratório, muitas vezes a gente trabalha comparando com isso, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma reação colorimétrica, onde a positividade do teste me gera cores. E aí, dependendo de quão positivo ou quão a quantidade do exame que eu estou analisando tem, mais intensa ela fica. Agora, o meu controle negativo, o que ele é? É eu não ter nada aqui, né? Então, a gente tem vários tipos de exemplos de controles positivos e controles negativos, utilizando vários exames diferentes, né? Então, são metodologias analíticas diferentes que a gente vai discutir mais para frente em outras disciplinas, como imunologia, como bioquímica, como hematologia, tá? Mas a amostra controle é uma amostra que eu vou usar para comparação. Analito, né, é o componente ou constituinte do material biológico ou a amostra do paciente que é passível da pesquisa ou análise por meio de um sistema analítico do laboratório clínico. Traduzindo isso, é a parte da amostra que eu estou analisando. Então, é o que eu estou querendo analisar dentro daquele conteúdo, né? Então, se eu estou avaliando uma amostra sanguínea, o meu analito naquele momento é o componente que eu vou analisar nessa amostra sanguínea. Então, por exemplo, se eu coletei uma amostra e vou analisar glicose, o meu analito é a glicose. O sangue é a minha amostra, tá? Biossegurança, né? Vocês têm até uma disciplina à parte só para discutir os critérios de biossegurança, embora ele se confunda muito com a disciplina de ética e legislação, já que quando a gente fala de legislação, a gente aborda biossegurança, e quando se fala de biossegurança, a gente aborda as leis de biossegurança também, né? Então, é a condição de segurança alcançada, né, por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir
ou eliminar os riscos que são inerentes às atividades, né, que possam comprometer ali a saúde humana, animal e o meio ambiente. Então a gente, dentro da biossegurança, precisa considerar essa tríade, né, saúde humana, perdão, saúde animal e meio ambiente, tá? Lembrando que em biossegurança você avalia o individual e o coletivo, né? Não à toa a gente tem os equipamentos de proteção individual e coletiva, né? Existem áreas de circulação comum dentro do laboratório e dentro de qualquer unidade de saúde, né? Então, são 3 pilares considerados, né? Onde a biossegurança se faz presente, onde você vai ter que necessariamente considerar a saúde humana, animal e meio ambiente, né? Considerando o meio ambiente em tudo que você tá se inserindo ali, tá? E sempre lembrando do aspecto individual e coletivo. Então não existe eu estar seguro e só isso importa, né? O que o meu colega de laboratório faz pode me afetar. Então, se eu estou seguro, ele também precisa estar seguro, nós precisamos estar seguro, o laboratório precisa estar seguro, né? A gente está passando aí por uma pandemia e a noção de biossegurança nunca se fez tão latente como o que a gente está vivendo agora, né? Eu vou traduzir isso para vocês, por exemplo, no uso de máscaras, né? Sair um pouquinho do âmbito laboratorial e estou partindo para um ambiente externo. O uso de máscara é um EPI, mas o uso coletivo de máscaras é uma preocupação com a saúde do ambiente também. Não adianta uma pessoa só estar usando máscara se as outras, né, se as demais pessoas não estão usando ou estão usando de maneira incorreta. Então, dentro do laboratório, não adianta eu estar com o meu jalequinho bonitinho, fechadinho, e o meu colega não está executando as atividades dele utilizando a vestimenta correta. Né? Porque as ações erradas do meu colega podem implicar em problemas para mim, inclusive. E também não existe esse negócio de, então se ninguém faz, eu também não vou fazer, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Principalmente quando a gente aborda a parte de biossegurança. Todo mundo sai de um curso técnico, sai de uma faculdade, sai de uma formação da área de saúde, sabendo exatamente a noção de biossegurança. Todo mundo reconhece, e aí eu brinco dizendo que todo mundo reconhece o estagiário no primeiro dia de estágio, porque ele é o padrão de biossegurança de um laboratório, né? O jaleco ali, todo fechadinho, punho fechado, o jaleco na altura do joelho, sapato fechado, todo de branquinho, sem brinco, né? No caso de quem usa, né? O cabelo preso para quem tem cabelo grande, aquela coisa toda. E aí vai passando um tempo, você começa a observar o comportamento mudando. Por quê? Porque ele começou a ver outras pessoas ali em volta não exercendo a biossegurança de forma correta. Não se corrompam. Né? Eu sempre uso essa frase. Não se corrompam. Se você está vendo alguém fazendo errado, não faça errado junto com o colega. Não faça errado junto com quem você está vendo errado. Traga ele para o mundo real. Né? Volte uma casa da biossegurança e converse com ele. Porque a sua saúde, o seu bem-estar, a sua biossegurança depende das atitudes dele também. Né? Então, ao invés da gente migrar para o lado errado, né? Vamos trazer o colega para a noção de biossegurança. E hoje, mais do que nunca, a gente está vendo a importância das medidas de segurança, né? Não só mais no ambiente de saúde, mas no nosso ambiente total. Calibração, né? A calibração é o conjunto de operações, né, que vai estabelecer a correspondência dos valores indicados por um instrumento, por um sistema de medição, material de referência, né, e os valores padrões, ou seja, se o meu equipamento está medindo de forma correta, né? De tempos em tempos, os equipamentos de laboratório eles precisam passar por calibração. Por quê? Porque eu não posso ter um aparelho que mede errado. Você imagine soltar um laudo de um exame com o equipamento descalibrado e o valor está extremamente absurdo. Mas como é que a gente descobre isso? De tempos em tempos são feitas essas análises, são feitas essas calibrações, né? E assim, com a experiência e com a prática do trabalho, a gente começa a perceber quando um equipamento, quando um aparelho está descalibrado, quando um reagente não está legal, né? Quando teve algum tipo de erro na fabricação de um componente, de um reagente. Esse olhar clínico, né? A gente vai adquirindo com
com a nossa experiência mesmo. Você olha assim e fala, isso aqui não tá legal não, isso aqui tá errado, né? Eu vou contar para vocês uma situação, até foi uma aluna mesmo, que contou durante uma aula, e ela disse que ela trabalhava numa determinada unidade de saúde, onde foram feitos vários exames, né, testes para diagnóstico, né, de sífilis, teste rápido até para diagnóstico de sífilis. E em 32 exames realizados numa mesma rotina, assim, tipo, colheram 32 amostras, os 32 testes deram positivos, todos, naquela mesma rotina. E aí, vamos pensar um pouquinho? Isso é impossível de acontecer? Não, impossível não é, mas dá pra gente ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Qual é a chance de eu ter 100% de testes positivos numa mesma rotina, considerando várias pessoas diferentes, situações diferentes, sem ser grupo alvo, né? Enfim, qual é a chance? É como se eu pegasse uma sala de aula e colocasse, né, todo mundo para fazer um teste de gravidez ao mesmo tempo e encontrasse todo mundo com resultado positivo no teste de gravidez. Qual é a chance disso acontecer? Quase nula. Então você começa a desconfiar, né? Valores muito altos. Eu vou correr um hemograma, né? E todo mundo ali deu anemia. Todo mundo deu anemia. Todo mundo deu anemia. Ou então todo mundo deu um padrão de leucócitos muito alto, muito acima do normal. A minha dosagem bioquímica, todo mundo deu uma glicose extremamente alterada compatível com diabetes descompensado. Então você começa a analisar e falar, opa, pera, alguma coisa está errada, né? Vou trazer isso para um exemplo do dia a dia, né? E aquele exemplo que ninguém gostaria. Você subir numa balança, uma balança dessas de farmácia mesmo. Você subiu numa balança e deu ali um peso, uma massa, né? A gente costuma falar peso, mas o correto, cientificamente falando, seria massa. A tua massa corporal deu 5 quilos a mais. Primeira coisa que você fala, opa, tá errado. Como assim, gente? Não engordei 5 quilos em uma semana. Me pesei semana passada, tava X. 5 quilos em uma semana é impossível. Por quê? Balança descalibrada. Né? Então, você imagine, se numa balança numa farmácia você foi se pesar, deu 5 quilos para mais do que o normal, você imagine isso para dentro do laboratório, onde números pós-vírgula fazem toda a diferença. Valores muito pequenininhos são o responsável, né, por você fazer um diagnóstico de uma doença séria. 5 quilos ali deixaria a gente preocupado, sim. Mas imagine isso por uma análise laboratorial. Então, é de suma importância que a gente tenha uma calibração adequada desses equipamentos. Coleta laboratorial domiciliar, né? É a realização de coleta na residência do paciente. A gente está vivendo muito com isso, principalmente nos testes de Covid-19, né? Muitos laboratórios ofereceram esse tipo de serviço. É claro que tem um valor imputado, né? Ou então até mesmo algumas áreas com postos, né, de atendimento de saúde da família, existem algumas situações onde se tem profissionais que fazem coleta, mas coleta domiciliar é toda coleta realizada em âmbito domiciliar, ou seja, alguém vai até a casa do paciente para colher essas amostras. Quando que isso é necessário? Existem pessoas que pagam para ter esse serviço diferencial simplesmente porque querem um conforto de sua residência. É errado? Não, o laboratório oferece esse tipo de serviço e a pessoa paga por isso, tá? Situações de risco, como a gente está vendo agora no caso da Covid, né? Pessoas que não poderiam sair de suas residências, que são grupo de risco, pacientes acamados, né? Pessoas idosas ou qualquer outro paciente com dificuldade de locomoção. Então, a coleta domiciliar ela é interessante nesses casos. Coleta laboratorial em empresa, né? Realização de coleta de amostra do paciente no âmbito empresarial. Então, existem muitas empresas que têm convênios diretos com laboratórios que fazem ali análises desses pacientes de tempos em tempos, né? Às vezes exames de rotina, exames admissionais e demissionais, né? Então, aqui, né, a gente está vendo aí na imagem, né? Vamos pensar um pouquinho em biossegurança, o que vocês podem ver aí de certo ou errado nessa imagem. Prestem bastante atenção e depois vocês me falam. Coleta laboratorial em unidade móvel, né? Uma coleta de realização de coleta nas unidades móveis. Isso fica muito mais evidente
Em doação de sangue, né? Difícil. Apesar de que na Covid a gente também viu, né, alguns locais que estavam fazendo realização de testes rápidos com unidades móveis, né? Mas é um tipo de coleta que é interessante em áreas de acesso mais difícil, né? Então, são serviços diferenciados dessa coleta. Controle de qualidade, né, são técnicas, atividades operacionais que são utilizadas para monitorar o cumprimento dos requisitos de qualidade especificados. Né? Então, é uma avaliação da qualidade daquele laboratório, se ele está exercendo a sua atividade com eficiência ou não. Existe o controle externo de qualidade, que é o SEC, né? É uma avaliação do desempenho dos sistemas analíticos por ensaios de proficiência, né? São análises de padrões certificados e comparações entre laboratórios, tá? Então também é chamado de avaliação externa de qualidade. É uma certificação que o laboratório recebe, né, como um controle de qualidade. Então, se a gente entrar nos laboratórios, o laboratório, quando ele recebe essa certificação, ele coloca lá, né? Certificado pelo, né? E aí a empresa responsável por fazer essa certificação. O controle interno de qualidade, né, são os procedimentos conduzidos em associação com o exame de amostras de pacientes para avaliar se o sistema analítico está operando dentro dos limites de tolerância pré-definidos. Ou seja, uma avaliação interna do laboratório. O controle externo é como se fosse uma inspeção externa, né, para avaliar aquele laboratório em si. O controle interno ele tem que acontecer constantemente, né, para que o laboratório mantenha a qualidade dos exames que estão sendo realizados ali, mantenha a confiabilidade dos laudos que são liberados, dos procedimentos sendo analisados e tudo mais, tá? Então, é contínuo o controle interno. A desinfecção é um processo físico ou químico que destrói ou inativa a maioria dos micro-organismos que são patogênicos, né? De objetos inanimados e superfícies, mas não consegue eliminar esporos bacterianos. Então, quando eu desinfeto um determinado ambiente, eu garanto a eliminação de boa parte dos micro-organismos, né? Mas eu não consigo eliminar todos. Quando eu elimino todos, eu tenho um processo chamado esterilização, que é diferente. No caso da desinfecção, como ela não consegue eliminar os esporos de bactérias, só para a gente se situar, as bactérias esporuladas, elas são mais resistentes, né? Elas conseguem ali secretar, produzir esses esporos quando o ambiente está desfavorável para elas. Então, se está muito quente, muito frio, muito ácido, muito alcalino, elas vão produzir esse esporo, vão ficar inativas ali. E quando a condição do ambiente voltar a ficar favorável, ela sai do esporo e vai infectar quem ela tiver que infectar. Então, por exemplo, em determinados procedimentos, eu não posso fazer só uma simples desinfecção, eu tenho que ter uma esterilização. Em outras situações, uma desinfecção já é o suficiente, tá? Então, quando a gente se refere à desinfecção, eu tenho a destruição da maioria, porém não todos os micro-organismos. O ensaio de proficiência, né, que é uma determinação do desempenho analítico do laboratório, feita através daquele controle de qualidade externo, tá? Então, a certificação é feita através dessa determinação de desempenho. Equipamento laboratorial, né, é um nome genérico para todo dispositivo empregado no laboratório como parte integrante da realização das análises, né? Então, por exemplo, uma centrífuga, um microscópio, são equipamentos laboratoriais. E aí a gente já falou, né? Esterilização, ela é um processo físico ou químico que destrói todas as formas de vida bacteriana, né? Então, inclusive, né, as formas vegetativas, né, e esporuladas com fungos, vírus e tudo mais. Então, eu elimino tudo. Não tem nada de micro-organismo num recipiente ou num ambiente que está estéril. Tá? Então, essa é a diferença. Desinfecção, eu elimino a maioria. Esterilização, eu estou eliminando tudo. Dentro das análises laboratoriais, a gente tem fases, né?
são 3 fases dos exames. A gente tem uma fase chamada de pré-analítica, uma fase chamada de analítica e uma fase chamada de pós-analítica, tá ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Na fase pré-analítica, eu tenho uma fase que se inicia com a solicitação do exame, né? Ou seja, lá no médico. Quando o médico está pedindo o exame, isso é antes da análise, né? Então ele está lá fazendo o pedido dele, solicitando um hemograma completo, solicitando dosagem de glicose, solicitando um exame de urina e um exame de fezes. Quando ele está ali escrevendo no papelzinho dele, ele está ainda na fase pré-analítica. Quando o paciente vai até o laboratório para saber quais são as orientações para colher esse exame. Qual é a urina que eu colho? Qual o recipiente adequado? Eu preciso fazer jejum? Eu não preciso fazer jejum? Também são variáveis, né? São características pré-analíticas. Quando eu estou colhendo a minha amostra, né? Estou ali colhendo o sangue, colhendo a urina, colhendo fezes. É antes da análise também. Eu colhi esse material num lugar, mas ele foi transportado para outro lugar. O transporte, o armazenamento dessa amostra, tudo isso é setor pré-analítico, é fase pré-analítica, porque eu não comecei a analisar ainda, tá? Então, a coleta, a escolha do tubo adequado de coleta, né? No caso, por exemplo, da coleta de sangue, cada tipo de exame, ele é feito num tubo diferente. Na coleta de urina, né? Se eu vou colher a amostra de 24 horas, o frasco é diferente da amostra de um simples exame do tipo EAS, né, que é o exame de urina comum. Então, tudo isso faz parte antes da análise. Então, todas essas fases ou todos esses itens estão na fase pré-analítica. Na fase analítica, é a análise de propriamente dita, né? É a realização da análise de acordo com a metodologia que eu estou analisando. Então, eu estou executando ali. Eu estou analisando uma lâmina, estou executando uma reação química naquele momento para poder fazer uma dosagem de glicose, né? Estou ali executando uma análise em si, observando fungos, observando bactérias, contabilizando cistos de protozoários, observando quem é o verme que está lá na amostra, né? Então, isso é a fase analítica. E temos a fase pós-analítica, que ela começa após a obtenção dos resultados, né? Então, eu já tenho o resultado oriundo da minha análise, e aí eu vou executar as estatísticas, né, se for o caso, confeccionar o laudo, transmitir o laudo, porque existem alguns laboratórios que cada setor, né, vai ser ali o responsável pelo seu laudo, e isso vai para um sistema em comum, onde todo o laudo é unificado, e é por isso que o paciente, quando recebe, ele recebe uma coisa só. Aí você tem lá a parte do hemograma, a parte do bioquímica, a parte de urina, a parte de parasitologia, né? Se tinha amostra citopatológica, né, de Papa Nicolau, do preventivo, vem ali também, né? Mas não significa dizer que isso tenha sido tudo realizado no mesmo lugar, né? Então são setores diferentes do laboratório, cada um fez a sua análise, cada um emitiu lá o teu resultado e isso veio em um laudo só. Então, essa transmissão dos laudos, a impressão do laudo, né, se o caso o paciente queira receber o laudo impresso, ou a transmissão online desse laudo, né, que isso gera uma comodidade, e aí volto a falar nos tempos de pandemia, mas isso é essencial, né, a pessoa receber ali o laudo sem precisar ir ao laboratório, né, além de uma questão de comodidade, hoje, mais do que nunca, é uma questão de biossegurança também, né, então a pessoa só foi lá, quando precisou, né, ir para colher a tua amostra, para levar o teu exame e vai pegar o resultado na sua casa, né? Até que ela leve esse exame no médico e o médico interprete, né? O médico vai dizer o que você tem, vai dizer o que ele está observando naquele exame ali, né? Então, desde obtenção dos resultados até você levar o exame de volta no médico, para o médico avaliar, aí eu tenho a fase pós
analítica, né? Então o médico olhou o teu exame e falou assim, ó, você tem uma anemia. O médico olhou o teu exame e falou, você tem uma infecção urinária. Ou então olhou o teu exame, tá tudo normal, tá tudo dentro dos valores de referência. Aliás, né, aproveitando que a gente está falando em interpretação de exames, muitas das análises que a gente vai avaliar no laboratório, a leitura do exame em si, ela não é difícil, né? Você tem lá o parâmetro que você está analisando, por exemplo, glicose. Você analisou a glicose e aí você tem no laudo o valor que foi observado no seu exame, tá lá 80. Aí você tem lá valor de referência de 70 a 100. Né? Então, se o seu deu 80, você está dentro dos valores de referência. Então, ler um exame, né, principalmente quando você tem os valores de referência associados, né, você consegue ver se você está dentro ou se você está fora. Mas a interpretação desses resultados, né, do tipo, eu estou mais baixo ou mais acima, o que eu tenho? O que pode ter causado isso, né? Então é essa interpretação, né, que o médico realiza, mas que quem trabalha em laboratório, né, não coloca a interpretação no resultado final. Isso não vai no laudo. Mas a gente precisa saber também, sabe por quê? Porque muitas vezes os profissionais de saúde, mesmo não sendo médicos, né, os profissionais enfermeiros, os profissionais técnicos de análises clínicas, biólogos, eles vão ser instrumentos, né, vão ser pessoas que vão ser essenciais na análise desses exames, né? Então tem muitas pessoas que às vezes conseguem obter um resultado de um exame, mas conseguem fazer a marcação de consulta para daqui a 2 meses, 3 meses, né? Então vai ficar com aquele exame ali sem saber o que tem. Muitas vezes preocupado se está tendo alguma coisa. Então, muitas vezes conhece alguém, né? Eu digo que quando a gente entra para a área de saúde, seja diretamente, né, como técnico de análises, como técnico de enfermagem, ou às vezes indiretamente. Se você estudou alguma coisa relacionada à área de saúde, alguém vai te perguntar. Vai chegar para você e vai falar assim: olha só, eu fiz um exame, e aí tem como você dar uma olhadinha para mim para ver se está tudo bem? Então, né, faz parte, né? Faz parte da nossa área, né? Quando a gente adentra a área de saúde, né? É nosso papel para com toda a comunidade, para com todas as pessoas, ajudar, né? A interpretar, ajudar essa pessoa a analisar, ajudar a acalmar, né? Muitas vezes a pessoa que está ali sem saber o que está escrito no meu exame, o que isso significa, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim. A gente tem hoje aí a internet como ferramenta de muita ajuda, né? Mas a gente sabe que muitas vezes, se você jogar qualquer coisa lá na ferramenta de pesquisa, vão vir 300 coisas diferentes, né? E algumas com resultados péssimos. Então, muitas vezes a pessoa acaba piorando a situação de preocupação em vez de ajudar. Então, quando ela faz isso, procurando um profissional da área de saúde, né, mesmo que seja para dar uma olhadinha, né, a gente acaba ajudando, né? Então é importante, mesmo que você não seja o profissional que vá lá escrever e dizer ao paciente que ele tenha, né? Isso não vai escrito no laudo, porque quem faz essa interpretação é o médico, mas serve para a gente ter uma ideia, é conhecimento, né? E o conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento é sempre bom. A gente você saber que você sabe interpretar aquele exame, você sabe dizer o que aquele paciente tem. Isso é gratificante, né? Então, recapitulando, a fase pré-analítica, né? Ela começa lá com a solicitação do exame pelo médico e vai até antes de eu começar a análise. A fase analítica é a análise propriamente dita. E após a analítica, ela vem após a obtenção dos resultados, né? E finda com a pessoa levando, né, o resultado para o médico interpretar. A garantia de qualidade, né, que também tá lá escrita na RDC 302, ela é o conjunto de atividades, né, que são planejadas, sistematizadas e implementadas, né, com o objetivo de cumprir os requisitos de qualidade especificados. Então, é a qualidade do teu laboratório, o seu laboratório exercendo o seu serviço, as suas atividades com eficiência.
inspeção sanitária, né, são os procedimentos técnicos e administrativos de competência da autoridade sanitária local que previnem e controlam o risco sanitário em estabelecimentos sujeitos a esse controle. Então, uma inspeção que vai avaliar se está tudo dentro das conformidades. Por exemplo, se o meu laboratório tem a área específica, se ele gerencia os seus resíduos sólidos de maneira correta, né, se ele tem condicionamento das amostras feitas de uma forma adequada, né? Há alguns anos atrás, em uma palestra, né, ouvindo um profissional que trabalhava com essa parte de inspeção sanitária, de tudo mais, ele disse que, por incrível que a gente possa imaginar, né, a gente fala assim, poxa, mas você é um laboratório, ele vai se adequar às normas sanitárias. Nem sempre, né? Então, é para isso que as inspeções elas devem existir. Que por mais que a gente imagine que vai ser tudo certinho, acreditem vocês, não vai ser tudo certinho. Então, esse profissional falava o seguinte, que ele chegou em laboratórios, por exemplo, onde a lixeira do laboratório era um cesto de roupa. Sabe esses cestos que a gente compra, aqueles grandalhões vazados, né? Era um cesto com um saco, né, de lixo, um saco plástico preto daqueles de lixo, e ali era descartado o material do laboratório, né? A gente vai discutir mais para frente a questão do gerenciamento de resíduos e vai ver que isso é totalmente infundado dentro da área de análises clínicas, né? É impensado, mas era isso que existia. Só foi descoberto porque existe uma inspeção sanitária, né? Então, ver se o profissional está trabalhando em condições adequadas de trabalho, se ele trabalha dentro das normas de biossegurança, tudo isso faz parte dessa inspeção. Instrução escrita, ou que a gente conhece popularmente como bula, né? Toda e qualquer forma escrita de documentar as atividades realizadas pelo laboratório ou serviço. Aqui a gente tem uma bula, por exemplo, de realização de um exame, né? Com o passo a passo, a descrição do kit todo, quais são os reagentes, quais são os tipos de amostras que podem ser realizadas, como que é o processo, né? Como que se faz a técnica e o cálculo, né, desses resultados. Mas é uma instrução, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma bula de um kit bioquímico. Mas, e se não for um kit bioquímico? Se eu tiver, por exemplo, no setor de microbiologia, onde eu tenho que fazer a semeadura de uma amostra, eu tenho uma instrução de como fazer isso, né? Ninguém tira uma instrução da cabeça. Semeei assim. Por quê? Porque eu quis. Não. E para se chegar a uma instrução, né, seja ela uma bula pronta como essa que a gente tem aqui, ou uma técnica de semeadura, por exemplo, no laboratório de micro, muitos estudos são realizados. Ninguém tira isso da cabeça e põe em prática sem testar, sem muitos anos de teste, sem estudos publicados em cima disso e sem avaliações, tá? Então, até a gente chegar numa instrução, né, muito estudo foi feito por trás disso tudo, né? E uma coisa que eu costumo falar sempre é um pouquinho de biossegurança, mas a gente acaba entrando nessa parte também em ética e legislação. Não se pode ter a famosa gambiarra, né? Que a gente conhece muito bem, no laboratório. Não pode, gente, não pode. Não, mas a gente substitui então por isso aqui, né? Por mais que a gente ouça por aí, tá errado, né? Existe uma norma, existe um padrão, existe um procedimento a ser exercido, né? Executado do início ao final. Não dá para improvisar, não dá para a gente correr riscos, né? Não dá para achar que é a mesma coisa, tá? Então, porque essas atitudes podem gerar consequências sérias. Instrumento laboratorial. A gente falou ainda há pouco de equipamento. Aqui é instrumento. Então, ela é uma designação genérica para os dispositivos empregados no laboratório que auxiliam na execução de uma tarefa analítica. Por exemplo, as vidrarias de laboratório. A minha vidraria ela é um instrumento, diferente da centrífuga, é um equipamento, tá? Laboratório clínico, né, é todo o serviço destinado à análise de amostras do paciente com a finalidade de oferecer apoio ao diagnóstico e terapêutico, compreendendo todas aquelas fases que a gente viu agora há pouco: pré-analítica, analítica, pós-analítica. Um laboratório de apoio, né, um laboratório que realiza análises em amostras enviadas por outros laboratórios. Então, ele é um local, né, que vai auxiliar na demanda de um laboratório que não consegue suprir
essa demanda para os seus pacientes, né? Muitas vezes o escopo de realização de amostras, né, de análises, perdão, daquele laboratório, quando eu falo escopo, são as análises que aquele laboratório faz. Então, por exemplo, o meu faz hemograma, faz parasitológico, faz exame de urina, faz citologia ginecológica, faz micológico de unha, faz um monte de coisa. Então, todos esses exames fazem parte do meu escopo. Só que não necessariamente eu vou realizar todas essas análises no meu laboratório. Mas vocês podem pensar assim, poxa, mas se ele faz isso tudo, como é que ele me dá o resultado final? Utilizando os laboratórios de apoio. Isso faz com que ele tenha a garantia da realização daqueles exames, mas sem esse investimento muito alto. Porque a gente precisa pensar no seguinte: cada setor do laboratório ele demanda um tipo de instrumento, um tipo de equipamento, um determinado espaço físico, que às vezes não tem. Vou trazer isso de novo no contexto da pandemia de Covid. Lá no iniciozinho, antes da gente ter as análises sorológicas, a primeira análise que estava sendo realizada era o RT-PCR. Só o RT-PCR, que é aquele do SUAB, né? O que colhe com SUAB. São poucas as unidades de laboratório que realizam o RT-PCR, o que realizavam, né, o RT-PCR até então, com tanta frequência. Então, quem ficou logo de cara, logo de início, com as análises das amostras, as primeiras amostras suspeitas de Covid, foram os laboratórios centrais, né? O que a gente chama de LACEN. Logo em seguida dos LACENs, viu que a demanda era muito maior. Então, recorreram-se a outros laboratórios. E aí, outros laboratórios, outros, até a gente chegar nos laboratórios de rotina usuais. O que não significa dizer, por exemplo, que se eu colhi, por exemplo, uma amostra para uma análise para fazer um eventual diagnóstico de Covid por RT-PCR aqui no centro de Alcântara, que essa amostra vai ser realizada, que essa amostra vai ser analisada, perdão, aqui no centro de Alcântara. Pode ser que aquele laboratório não tenha estrutura para isso, mas ele tem um laboratório de apoio que vai fazer essa análise, tá? Então, ele está realizando, né, a coleta, ele está realizando o exame em si, né? Ele está captando esse paciente para ele, mas não é ele quem analisa. Ele vai jogar essa amostra para um laboratório de apoio, tá bom? Então, funciona normalmente da seguinte maneira, né? O laboratório principal, aquele onde você foi, ele realiza a coleta da amostra. E essa amostra, então, ela é encaminhada para o laboratório de apoio, onde essa amostra vai ser analisada, e aí tem lá o laudo. Esse laudo é enviado de volta para o laboratório principal, né? Que vai dar o resultado ao paciente. Então, é como se fosse uma terceirização, digamos assim, né? Desse serviço. Você colheu, mas mandou para outro lugar analisar. Esse outro lugar te devolveu a amostra já analisada, né? Te devolveu o laudo, perdão, do exame analisado, né? E nesse negócio, né, nesse trâmite todo de laboratório principal e laboratório de apoio, você costuma captar uma quantidade muito maior de exames, né? Porque imagine, se aquele laboratório não tem estrutura para realizar aquele exame, se ele não contasse com o laboratório de apoio, ele pura e simplesmente ia falar assim, ó, não faço. Por quê? Porque eu não faço, eu não tenho estrutura para isso. Mas aí ele conta com o laboratório de apoio. Então, o que ele deixaria de ganhar, né? E aí eu tô falando no lucro daquele laboratório ali. O que ele deixaria de ganhar executando aquela amostra, para ele talvez não fosse válido, principalmente se for um exame que tem uma grande procura. Né? A gente vai imaginar os laboratórios particulares, né, que vão envolver ali um lucro por conta disso. Né? Ninguém aqui vai ser ingênuo de pensar que não há lucro. Se não houvesse lucro, não tem por que o laboratório funcionar. Né? Ninguém é tão bonzinho só para abrir um laboratório que está a fim de ajudar as pessoas. As pessoas abriram laboratórios particulares porque lucram em cima dessas atividades. É um negócio, é uma gestão, tá bom? Nesse tipo de investimento, né, nesse tipo de situação, né, o laboratório principal ele acaba tendo um investimento menor do que o necessário, né, porque ele não vai precisar ampliar o espaço, comprar equipamento, nem nada disso, né? Mas ele amplia o escopo de operação dele. Ele vai conseguir fazer muito mais exames diferenciados em cima disso, tá? O paciente
também se beneficia, porque de repente ele teria que procurar muito mais locais para fazer a realização desse exame, e aí, de repente, aquele laboratório próximo de casa já faz, então isso é um benefício para ele, né? É uma parceria, então os dois lados, tanto o principal quanto o laboratório de apoio, ganham, tá? E aí, em curto prazo, você tem ali o laboratório principal, né? Aquele que contratou os serviços do laboratório de apoio crescendo também, né? Então é um jogo, né, de benefício para ambos. É quase uma relação simbiótica ali entre os dois. Laudo laboratorial, né? O documento que tem os resultados das análises validados e autorizados pelo responsável técnico do laboratório ou seu substituto, se for o caso. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de um laudo, o nome do paciente, né, a idade, quem foi o médico, qual é a origem, a data do exame, quem é o convênio e a data de impressão desse resultado. E aqui quais são os exames realizados, né? Esse aqui, por exemplo, foi um hemograma, tem lá os valores, todos discriminados aqui embaixo. A limpeza, né, que é um procedimento sistemático e contínuo para manter o asseio, né, e quando necessário retirar uma sujidade de uma superfície. Então, por exemplo, uma poeirinha, uma sujeirinha que está ali numa bancada ou até mesmo no chão, né? Então, limpeza é diferente de desinfecção, tá? Então, são processos diferentes, né? Quando eu estou tirando a poeira, eu não estou desinfetando nada, eu estou fazendo a limpeza. Ah, quando eu estou utilizando, por exemplo, cloro, água sanitária, álcool 70, né, já que está tão famoso aí nos últimos tempos, aí eu estou fazendo um outro procedimento de desinfecção, tá? Então, são procedimentos diferentes. Material biológico humano, né? Então, qual material que pode ser recebido pelo laboratório de análises, né? Sangue, né? Tecidos ou fluidos constituintes do organismo humano, como sangue, como urina, como fezes, como partes de tecido, por exemplo, para biópsias, escarro, líquidos inflamatórios, né? Por exemplo, se eu for drenar um abscesso, aspirado traqueal, enfim, existe uma série de amostras que podem ser utilizadas aí para diagnóstico laboratorial. As mais comuns são sangue, fezes e urina, mas não são as únicas, né? Por exemplo, a análise citopatológica, né, que é o esfregaço vaginal, que é o que a gente chama vulgarmente de preventivo, né, ou genericamente de preventivo, vulgarmente, que é um nome mais comum, né? Não que seja algo vulgar, mas que sim algo comum, né? Então, são amostras diferenciadas, todas de origem humana. A metodologia própria de laboratório clínico, que é chamada in-house, né? São reagentes ou sistemas analíticos, né, que são produzidos e validados pelo próprio laboratório. Um exemplo de laboratório que tem muitas metodologias in-house são os laboratórios da Fiocruz, por exemplo. Então, eles fazem próprias metodologias para execução de ensaios, pesquisas, estudos e tudo mais. Lembrando que qualquer análise que é feita no laboratório, ela precisa ser validada, né? Então, eu não posso tirar algo da minha cabeça e executar no dia seguinte. Eu preciso provar, né, através de testes, de experimentos e uma série de reproduções de ensaios para provar que aquela metodologia é válida. Mas a Fiocruz, por exemplo, é um exemplo, né? Tem laboratórios que têm metodologias do tipo in-house, né, que seria de casa, né, fabricadas em casa. Paciente de laboratório é a pessoa da qual a gente coleta o exame ou que a gente recebe a amostra biológica, tá? Colhe o material ou recebe a amostra biológica. Ah, qual é a diferença? Caso amostras de sangue, por exemplo, você precisa que alguém colha o material. As fezes já vêm colhidas, né? Ainda bem, né? Que já vêm colhidas pra gente, né? Para que seja analisada no laboratório. Urina, depende, né? Por exemplo, se se o paciente estiver internado, né? Você pode ter que coletar ali da sonda, né? E tudo mais, tá? Então, dependendo do tipo de análise e de amostra, às vezes já vem colhida o material e outras o material precisa ser colhido no laboratório. Posto de coleta laboratorial é um serviço com vínculo a um laboratório clínico, mas ele não executa a fase analítica, ele só faz a parte de coleta, né? Então eu tenho um posto de coleta ali, mas eu tenho uma matriz que vai ser responsável por realizar aqueles exames.
Produto para diagnóstico de uso in vitro, né? Ou seja, in vitro em laboratório, em situações controladas. São reagentes, padrões, calibradores, materiais, artigos, instrumentos, tudo que eu vou utilizar ali para fazer a minha análise dentro do laboratório. Saneante é uma substância ou algum tipo de preparação que vai ser destinada à higienização, desinfecção, esterilização, tá? Ou desinfestação domiciliar nos ambientes coletivos, públicos e privados, em lugares de uso comum e no tratamento da água. Então, são coisas, são produtos, né? Que eu vou utilizar ali, dependendo da finalidade que eu queira utilizar no laboratório. Então, eu posso ter agentes que são desinfetantes, agentes que são esterilizantes, agentes que são só para limpeza superficial, né? Só higienização superficial. E aí vai depender do tipo de finalidade que eu tenho para que eu adquira o melhor componente, né? Vou voltar aí no exemplo do álcool 70. Por que a gente está utilizando o álcool na concentração de 70% e não serve, por exemplo, o álcool comum? O álcool comum, ele evapora com muita facilidade, então ele não consegue fazer a desinfecção do local. É por isso que a concentração, né, no álcool 70, ela é melhor, foi testada até chegar a essa concentração, chegou-se à conclusão de que essa era a melhor concentração para fazer a desinfecção. Né? Então, o álcool 70 ele pode ser utilizado como agente desinfectante, tá? E aí outros produtos, né, dependendo da sua concentração e tudo mais, vão tendo finalidades e usos diferentes dentro do laboratório. Teste laboratorial remoto, ou TLR, é um teste realizado por meio de equipamento laboratorial situado fisicamente fora da área do laboratório clínico, tá? Que são nada mais, nada menos do que os nossos testes rápidos, né? Os testes rápidos, que a gente está, inclusive, agora também recorrendo muito para a realização do diagnóstico de Covid-19. Validação, né, é um procedimento que fornece, né, as evidências de que um sistema tem um desempenho dentro das especificações de qualidade, ou seja, eu validei o resultado, validei aquele exame, o resultado, a realização, a execução é válida. Verificação da calibração, né, demonstrar que o equipamento tem a medição dentro dos conformes, né? A gente já falou de calibração mais lá na frente. Aqui eu estou verificando, né? Tô verificando se o aparelho está calibrado ou não. Condições gerais do laboratório, né? O laboratório e o posto de coleta tem que possuir o alvará de funcionamento atualizado, tá? E devem possuir um profissional legalmente habilitado como responsável técnico, extremamente importante. O profissional legalmente habilitado pode assumir perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica de, no máximo, 2 laboratórios clínicos ou 2 postos de coleta ou um de cada, né? Então, se eu sou legalmente habilitada, eu só posso responder por 2 laboratórios clínicos ou por 2 postos de coletas ou por um laboratório clínico e um posto de coleta. Ah, mas eu, enquanto responsável habilitado, eu posso responder por 2 postos de coleta e um laboratório clínico? Não, já estou fora da lei. Se isso acontecer, você está infringindo a legislação e aí vai responder tanto quem está exercendo essa função quanto quem o contratou responder legalmente por isso, tá? Em caso de impedimento do responsável técnico, o laboratório clínico e o posto de coleta devem contar com um profissional habilitado para substituí-lo. Então, por exemplo, se o responsável técnico não está ali naquele momento, ou então precisou ser afastado por um motivo de saúde, por exemplo, eu tenho que ter um substituto, porque quem vai responder por aquele laboratório na ausência, né, do responsável técnico, tá? Então tem que haver um substituto. Todo laboratório clínico e posto de coleta laboratorial, público e privado, devem estar inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, tá? A direção e o responsável técnico do laboratório e do posto de coleta têm a responsabilidade de planejar, implementar e garantir a qualidade de processos, incluindo tudo isso que está aí, ó, equipe técnica e recursos necessários para o desempenho de suas atribuições, proteção das informações confidenciais do paciente. Eu sei que vocês já falaram sobre isso em ética, mas isso aqui é um princípio básico do laboratório: confidencialidade
dos testes do paciente, tudo é confidencial, tá? Supervisão do pessoal técnico por profissional de nível superior legalmente habilitado durante o seu período de funcionamento. Equipamentos, reagentes, insumos e produtos utilizados, tá? Conforme a legislação vigente. Utilização de técnicas conforme recomendações do fabricante ou com base científica comprovada. E rastreabilidade de todos os processos. Então, é literalmente o gerenciamento, né, do teu laboratório, né? Tanto a equipe técnica que vai estar trabalhando, quem vai executar o quê, quais são os materiais que eu necessito, quem vai supervisionar. É o decorrer, é o dia a dia, né? Mas eles precisam tanto implementar quanto garantir a qualidade desses processos todos, tá? O laboratório clínico e o posto de coleta devem dispor de instruções escritas e atualizadas das rotinas técnicas implantadas. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui a gente tem, por exemplo, um fluxograma para diagnóstico rápido da infecção pelo HIV. Aí tem lá, coleta de amostra, realizar teste rápido. Se foi válido, sim, segue. Se não, repetir o teste. E assim vai. Qual é o caminho, né? O que eu tenho que seguir? É o passo a passo que eu tenho que seguir na realização daquele exame. O posto de coleta laboratorial deve ter vínculo com apenas um laboratório clínico. Isso é meio lógico, né? Você imagine, por exemplo, um posto de coleta. Eu estou aqui recebendo material de um lado, material do outro. Imagine que esse posto de coleta tivesse mais de um laboratório. Ia ser um caos. Porque para onde vai? Essa amostra de urina vai para qual laboratório? Essa amostra de sangue vai para qual laboratório? E essas fezes vão para onde? Imagine que doideira que ia ser. Então, eu tenho um posto de coleta daquele laboratório ali, pronto e acabou. Eu colhi, enviei para aquele. Colhi, enviei para aquele. E assim é rápido, tá? Rápido e fácil. Os postos de coletas localizados em unidades públicas de saúde devem ter seu vínculo definido formalmente pelo gestor local. O laboratório clínico deve possuir estrutura organizacional documentada. Atividades de coleta domiciliar em empresa ou em unidade móvel devem estar vinculadas a um laboratório clínico, tá? Recursos humanos, né, o laboratório clínico e o posto de coleta devem manter disponíveis registros de formação e qualificação de seus profissionais compatíveis com as funções desempenhadas. Extremamente importante, né? Se eu respondo como um técnico de um laboratório, eu tenho que ter formação técnica. Se eu respondo como biólogo, eu tenho que ser biólogo. Se eu respondo como farmacêutico, né, eu tenho que ter o meu diploma em farmácia. Se eu respondo como biomédico, eu tenho que ter o meu registro, né? Registros nos conselhos e tem que ter diplomas válidos, tá? Eu não posso, por exemplo, ter um técnico que não tenha formação em biologia atuando como biólogo. Eu não posso ter um biólogo que não tenha formação na área técnica, né? Ali respondendo como técnico. Ele pode responder como biólogo, mas não como técnico. Legalmente falando, não, tá? O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem promover treinamento e educação permanente dos seus funcionários, mantendo disponíveis os registros do mesmo, né? Metodologias mudam, equipamentos novos vão surgindo. Então, esse treinamento é como se fosse uma formação continuada daquele profissional, né? Quando a gente sai de um curso, quando a gente sai de uma faculdade, quando a gente sai da escola, quando a gente nunca aprendeu o suficiente. As coisas mudam, principalmente na área de saúde, ó. É dinâmico. E a gente precisa acompanhar esse dinamismo, né? A gente precisa acompanhar essa evolução. E como que a gente acompanha? Estudando. Cada vez mais, fazendo cursos, participando de palestras, participando de simpósios, de treinamentos, de tudo isso, tá? Isso conta para o nosso currículo também. Todos os profissionais do laboratório clínico e do posto de coleta devem ser vacinados em conformidade com a legislação vigente. Isso faz parte da biossegurança, né? Mecanismos de contenção primária, né? Tá dentro da contenção primária, boas práticas de laboratório, o uso de equipamentos de proteção e vacinação, né? Quais são as vacinas hoje que a gente tem disponíveis e que devem ser tomadas pelos profissionais da área de saúde, né? Lembrando que já tem que ter uma adequação do calendário da caderneta de vacinação do próprio profissional, né? Então, algumas vacinas precisam ser tomadas anualmente, outras
tem tempos diferenciados, como é o caso, por exemplo, da DTP, né? Que é a antitetânica, da vacina antitetânica. Influenza, por exemplo, sarampo, né? A febre amarela, para quem não tomou ainda. Então, algumas vacinas são exigidas aí nesse processo. Provavelmente, né, quando a gente tiver aí, a gente já está tendo, na verdade, vacinação de alguns profissionais da área de saúde, mas assim que tiver disponível a vacina contra a Covid-19, a gente vai ter os profissionais aí sendo vacinados, né? Então, tem que se vacinar, né? Porque o risco de contaminação acaba sendo maior, né? Ele se contaminar, ter uma carga de contaminação maior e contaminar outras pessoas, que é justamente a parcela da população que vem sofrendo muito, né? A gente fala muito dos grupos de risco, a gente acaba esquecendo um pouco de falar sobre os profissionais de saúde, porque eles estão ali em contato direto. E não sei se vocês já repararam, mas a quantidade de profissionais da área de saúde que tem adoecido, né, com a Covid-19 e tem evoluído para o quadro clínico pior, né, mais severo da doença, inclusive com óbitos, uma quantidade de óbitos relativamente grande em pacientes que não tinham nenhuma comorbidade, é justamente essa parcela de profissionais da área de saúde, né? Técnicos de enfermagem, enfermeiros, técnicos de radiologia, técnicos de análises, médicos, né? Porque estão lidando ali com os pacientes e muitos pacientes. A carga viral tem sido maior, tá? Então, a vacinação é uma forma de biossegurança também, e todo profissional daquela unidade de saúde, daquele laboratório, do posto de coleta, precisa ter a sua caderneta de vacinação em dia. A admissão de funcionários deve ser precedida de exames médicos em conformidade, né, com a NR7, tá? E a lei número 6514, ok? As suas atualizações ou outro instrumento legal que venha a substituí-la. A infraestrutura do laboratório ela é dada pela RDC 50 da Anvisa, né, que é de 2002. Então é uma outra RDC que dispõe só sobre o espaço físico, né, o projeto mesmo, a estrutura do laboratório, que não é muito nosso papel aqui, eu não vou adentrar muito nessa resolução, porque ela é mais de estrutura mesmo do laboratório, metragem, distância e tudo mais, que não fica ao nosso critério, né? Fica a critério de quem monta o laboratório, tá? Mas existe uma regulamentação só para isso. O laboratório clínico e o posto de coleta devem possuir equipamentos e instrumentos de acordo com a complexidade do serviço necessários ao atendimento da sua demanda, manter as instruções escritas, que isso a gente já falou, com manuais do fabricante em língua portuguesa, tá? Realizar e manter registro das manutenções preventivas e corretivas. Diferença de preventivo para o corretivo, né? Preventivo, prevenir que algo aconteça, evitar, né? Então é um mecanismo de prevenção. Corretivo, já aconteceu. O que eu tenho que fazer aqui para corrigir o meu erro, né? Ou corrigir o problema. Então uma antecede e a outra precede, né? Já aconteceu e aí eu tenho que tomar uma decisão em cima. Verificar ou calibrar instrumentos em intervalos regulares, em conformidade com o uso, mantendo os registros. E verificar a calibração dos equipamentos. Equipamentos e instrumentos, sejam nacionais ou importados, devem estar regularizados juntos à Anvisa, tá? E equipamentos que necessitam de funcionar com temperatura controlada têm que possuir o registro e verificação da mesma. Produtos para diagnóstico de uso in vitro, né? Pelo laboratório clínico ou pelo posto de coleta, tem que registrar a aquisição dos produtos para diagnóstico, reagentes e insumos de forma a garantir a rastreabilidade. Então, tem que ter registro da compra, né, da aquisição desses produtos, né? E todos esses produtos eles têm que ser regularizados juntos à Anvisa, tá? Então, tem toda uma legalidade para compra desses materiais, discriminação para que eu estou usando e tudo mais, tá? Principalmente quando a gente fala em relação a produtos químicos. O reagente ou insumo preparado ou alicotado pelo próprio laboratório tem que ser identificado com rótulo, tem que ter nome, concentração, número do lote, data de preparação, identificação de quem preparou, data de validade, condições de armazenamento, além de informações referentes aos riscos. Então, eu preparei uma solução. Essa solução é de quê? Tá em que concentração?
quando foi que eu preparei? Porque eu não posso, por exemplo, usar hoje uma solução que foi preparada no passado. Já foi há muito tempo, né? Manipulado por todo mundo, na hora que eu for executar uma análise vai me dar erro, tá? Condição de armazenamento. Eu tenho que armazenar em geladeira? Eu tenho que armazenar em temperatura ambiente? Como? Então, quem foi que preparou, né? Então, eu preciso rastrear, porque qualquer erro eu tenho que recorrer a quem foi que preparou. Eu tenho que ir em cima da fonte, tá? Devem ser mantidos os registros de processos de preparo e do controle de qualidade dos reagentes e dos insumos preparados. A utilização dos reagentes e dos insumos deve respeitar as recomendações de uso do fabricante. Então, por exemplo, se eu tenho que usar determinado reagente em temperatura ambiente, eu não posso usar quando ele estiver gelado. Eu não posso botar esse reagente no calor, né? Preservar, mesma coisa. Se eu tenho que preservar em geladeira, ele tem que ficar na geladeira. Se eu tenho que preservar congelado, ele tem que ficar congelado, tá? Armazenamento, eu armazeno como? Longe da luz, perto da luz, como? Tá? E prazo de validade, extremamente importante, né? O que a gente usa em laboratório é um produto igual a gente compra comida no mercado. Venceu ontem, né? De vez em quando a gente sempre conhece alguém que faz isso. Venceu ontem. Venceu ontem, o que é um dia, né? Dentro do laboratório, um dia é tudo. E no produto também, né? O ontem pode ser o responsável aí por desencadear um problema sério, tá? Então, respeitar os prazos de validade. Não tem essa de, foi só um diazinho, foi só uma semana, daqui a pouco foi só um ano, né? O que é um ano? Muita coisa. Acabou com o teu produto, acabou com o teu reagente, tá? Não sendo permitida a sua revalidação, depois de expirada a validade. O laboratório clínico que utilizar metodologias próprias, né, ou in-house, deve documentá-las, né? Aqui a gente tem o símbolo da Fiocruz, como eu citei anteriormente, descrevendo as etapas, especificando, né, como que foi feita a aprovação dos reagentes, quais foram os equipamentos, toda a sistemática ali de validação, tá? E manter o registro do processo. Descarte de resíduos e rejeitos. O laboratório clínico e o posto de coleta devem implementar o PGRSS, Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, né? Atendendo a uma outra RDC, que é a 306, a gente vai discutir mais para frente, tá? Ou suas atualizações. Então, o que eu faço com os resíduos? Eu tenho material químico, eu tenho material biológico. Como que eu faço isso tudo? Isso tudo tem que estar no plano de gerenciamento. Não posso descartar tudo, por exemplo, no lixo comum, tá? Cada um tem o seu mecanismo de descarte diferente. Biossegurança, a gente já falou, né? O laboratório clínico e o posto de coleta tem que manter atualizados e disponibilizar a todos os funcionários as instruções de biossegurança, normas e condutas, né, frente à segurança biológica, química, física, ocupacional, ambiental, instrução de uso para EPI e EPC, procedimentos em casos de acidente, manuseio e transporte do material e amostra biológica, como que eu tenho que fazer, né? Isso tudo tem que estar muito bem documentado e especificado pelo laboratório. O responsável técnico pelo laboratório clínico e pelo posto de coleta deve documentar o nível de biossegurança dos ambientes, né? Vocês viram lá em biossegurança que existem 4 níveis. 1, 2, 3 e 4, né? Então, o nível 1 é aquele onde os laboratórios didáticos, por exemplo, onde você não tem risco para a grande maioria das pessoas, né? No 2, você já começa a ter organismos patogênicos. No 3, né? Organismos que são mais patogênicos. E no 4, por exemplo, ebola, né? É o exemplo, né, do laboratório nível 4, né? E à medida que a gente vai subindo os riscos, mais mecanismos de biossegurança são adicionados. E como eu tenho a documentação do nível, eu tenho que ter espaço físico do laboratório, estrutura do laboratório, equipamentos de proteção individual e coletiva que condizem com o que eu estou manipulando. Eu não posso, por exemplo, ter um laboratório nível 4 em algum lugar que lide com ebola trabalhando com um jaleco simples e um sapato simples, né? Eu não posso. Então, à medida que eu vou subindo esse nível de biossegurança, eu tenho que aumentar, né, as normas de segurança em cima disso. Limpeza, desinfecção e esterilização, né? Um laboratório clínico e o posto de coleta tem que possuir todas as instruções, tanto para limpeza, quanto para desinfecção, quanto para esterilização, quando for aplicável, né?
das superfícies, das instalações, dos equipamentos, dos artigos e materiais. Então, por exemplo, o uso de autoclave no laboratório, no setor de microbiologia. Como que eu uso autoclave? Eu posso usar autoclave a qualquer temperatura? A qualquer tempo, né? Eu posso botar 5 minutinhos só na autoclave que tá bom? Já esterilizei? Não. A qualquer temperatura serve? Também não, né? Então, como que eu devo proceder? Se eu passar um paninho só ali na bancada, só um paninho com água, tá valendo? Não. Tem que ter desinfecção de bancada, tá? E outra, extremamente importante, desinfecção de bancada, né, faz parte das atribuições do técnico. Então, mas isso não é meu papel. É sim, desinfecção da sua superfície antes de começar a trabalhar e após o término do trabalho, tá? Faz parte do seu papel a manutenção da tua bancada com o menor nível de contaminação possível naquele momento. E para a gente fechar essa parte, né, os saneantes, né, que são os produtos usados nos processos de limpeza e desinfecção, eles têm que ser utilizados segundo as especificações do fabricante e estarem regularizados junto à Anvisa. Vou voltar de novo na história do álcool 70. Desculpa estar usando ele muito como exemplo, mas é porque, assim, logo lá em março, né, no iníciozinho da pandemia, a gente viveu uma situação bem inusitada em relação ao álcool 70, né? Porque tinha-se uma dificuldade muito grande de encontrar o álcool 70 na forma líquida, né? Já que ele já quase não estava sendo mais fabricado, embora sempre existisse um lugarzinho ou outro que vendesse, né? Teoricamente, pela legislação, ele não deveria ser mais comercializado. E aí a sua forma em gel era mais segura. E aí a gente começou a não encontrar mais o álcool gel 70%. E aí tinha lá as receitas para álcool gel, né? Tinha lá gelatina de cabelo, né? Você imagina, vocês conseguem imaginar, por exemplo, um laboratório fazendo a limpeza de algum lugar usando o álcool gel que foi fabricado com gel de cabelo? Você imagina isso no setor de microbiologia? Não tem como, gente, né? Vou usar o álcool comum, vou usar o etanol de carro. Eu vi isso, né? O etanol de carro. Então não dá, gente. Tem que ser regulamentado. E outra, tinha a opção, por exemplo, de fabricação em farmácias de manipulação. Vou fazer o álcool em casa. Se fosse tão fácil assim, ninguém precisava por aí sair comprando o álcool 70. Isso não é tão fácil, né? Existe todo um cálculo de concentração que tem que ser envolvido atrás disso, tá? Então, não pode. Outra coisa, existem produtos que não podem ser misturados uns aos outros. Existem produtos que têm que ser utilizados na forma diluída, porque se forem concentrados são fortes demais, podem causar problemas respiratórios, podem causar alergias. Então tudo isso tem que ser respeitado, gente. Biossegurança é uma coisa séria dentro do laboratório, né? Ela rege o funcionamento do laboratório e ela tem que ser seguida à risca, que os acidentes acontecem assim, né? Eu costumo dizer o seguinte: os dois grandes grupos que são afetados por acidentes e situações de risco em laboratório são as pessoas com pouca experiência e as pessoas com muita experiência. As pessoas com pouca experiência, justamente por terem pouca experiência, acabam ali ficando nervosas, não dominam ainda a técnica e aí acabam, né, atropelando algumas partes, né, alguns itens dentro da metodologia. E as pessoas muito experientes já são ponto contrário da curva. São pessoas que às vezes acham que porque eu já sei tanto, então eu já sou quase imune a isso aqui, então nada mais me abala. Eu vou mexer mesmo sem luva, vou colher de qualquer jeito, porque eu tenho 40, 50 anos na profissão. E aí é onde acontece o acidente. Então a biossegurança, ela tem que servir para o estagiário do primeiro dia, né? Que acabou de pisar no laboratório pela primeira vez, até aquela pessoa que está saindo do laboratório para se aposentar. A biossegurança ela tem que reger igualmente todas essas pessoas, porque ela vai lidar com a saúde individual, com a saúde coletiva, com o meio ambiente, né? E a gente considera o risco animal aí, principalmente com a manipulação, né, de laboratório. Ok, gente?